Se sua mente não desliga na hora de dormir, é porque você está orando do jeito errado. E hoje você vai aprender a oração que devolve a paz. Quantas noites você já passou revirando-se na cama, com a mente agitada, o coração pesado, enquanto o sono fugia de você como areia entre os dedos? Existe um segredo que pode transformar suas noites e restaurar a paz que você tanto anseia. Hoje quero falar com vocês sobre algo que tem se perdido em meio à correria dos nossos dias. Vivemos em tempos onde a ansiedade rouba nosso descanso, onde as preocupações invadem nossos quartos e transformam a noite em palco de batalhas silenciosas. Mas há uma arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos, e essa arma é a oração antes de dormir. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus usou poderosamente, costumava dizer que a oração é a chave que abre os tesouros do céu. E eu lhes digo hoje que essa chave brilha com luz especial quando usada nos momentos finais do dia, quando entregamos a Deus tudo aquilo que carregamos. Vejam bem, não estou falando de palavras vazias repetidas por hábito. Não estou falando de orações mecânicas que saem dos lábios, mas não tocam o coração. Estou falando de uma comunhão verdadeira, de um encontro íntimo com o Pai Celestial antes de fecharmos os olhos para o descanso. O salmista Davi conhecia esse segredo. Ele escreveu no Salmo 4, versículo 8: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Percebam a conexão que Davi faz entre a paz, o sono e a confiança no Senhor. Não é coincidência, é princípio espiritual. Quantos de vocês chegam ao final do dia carregando o peso das conversas não resolvidas, das contas a pagar, das decisões que precisam tomar, dos relacionamentos que precisam ser restaurados? Quantos levam para a cama as feridas do dia, as palavras duras que ouviram, as decepções que sofreram? A verdade é que muitos de nós tratamos a cama como um lugar de tormento em vez de descanso. Deitamos nosso corpo, mas nossa mente continua correndo desenfreada. Fechamos os olhos, mas continuamos vendo os problemas como se fossem gigantes invencíveis à nossa frente. Spurgeon nos ensinou que a oração eficaz não é aquela cheia de palavras bonitas, mas aquela que sai de um coração sincero. E quando oramos antes de dormir, precisamos fazê-lo com essa sinceridade que toca o trono de Deus. Não para impressionar ninguém, pois estamos sozinhos. Não para cumprir uma religiosidade vazia, mas para verdadeiramente nos conectar com aquele que nunca dorme nem cochila. A Bíblia nos diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Prestem atenção nessas palavras. Não andeis ansiosos. Em tudo apresentem suas petições a Deus, com ações de graças. E então, a promessa: a paz que excede todo o entendimento, guardará seus corações e mentes. Isso não é apenas uma sugestão, meus amados. É uma receita divina para o descanso verdadeiro. Mas como oramos de maneira que essa paz realmente volte? Como transformamos a oração noturna em um momento de real conexão com Deus, e não apenas em mais uma tarefa do dia? É exatamente isso que vamos explorar juntos. Primeiro, precisamos entender que a oração antes de dormir é um ato de rendição. Quando nos ajoelhamos ou nos deitamos para orar, estamos dizendo a Deus: Senhor, eu reconheço que não tenho controle sobre todas as coisas. Reconheço que preciso de Ti. Entrego em Tuas mãos tudo aquilo que me preocupa. Muitos de nós lutamos com essa rendição. Queremos controlar, queremos resolver, queremos carregar tudo sozinhos. E então nos perguntamos por que não temos paz. A paz vem quando soltamos, quando entregamos, quando confiamos verdadeiramente que Deus está no controle. Jesus mesmo nos ensinou sobre isso. Ele disse em Mateus 11, versículos 28 a 30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Que convite maravilhoso! E quando é que estamos mais cansados e sobrecarregados, se não ao final do dia? É exatamente nesse momento que Jesus nos chama para vir até Ele, para encontrar descanso. Não descanso apenas para o corpo, mas descanso para a alma. A oração noturna é esse momento de vir a Jesus. É quando trocamos nossos fardos pesados pelo jugo suave dele. É quando deixamos de carregar sozinhos aquilo que nunca fomos chamados a carregar. E nessa troca, meus irmãos, está o segredo da paz que volta. Se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus e transformar sua vida de oração, temos um recurso especial para você. No link que está no primeiro comentário fixado, você encontrará nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de jornada espiritual que vão revolucionar sua comunhão com o Pai. Mas não se esqueça de se inscrever neste canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé e trazer sabedoria prática para sua vida espiritual. Toque no sino para não perder nenhum vídeo novo. Agora, deixem-me compartilhar com vocês o que acontece quando começamos a orar de forma correta antes de dormir. Existe uma transformação que começa a ocorrer, não apenas em nossas noites, mas em toda a nossa vida espiritual. A primeira coisa que precisamos fazer é criar um momento sagrado. Não estou falando de rituais complicados ou de fórmulas mágicas. Estou falando de separar intencionalmente os últimos momentos do dia para estar com Deus. Quantos de vocês simplesmente caem na cama exaustos, pegam o celular, rolam pelas redes sociais até os olhos fecharem e então apagam? Meus amados, quando fazemos isso, estamos dizendo que qualquer coisa é mais importante do que nossa comunhão com o Criador. Estamos enchendo nossa mente com as preocupações do mundo, com as comparações, com as notícias perturbadoras, justamente no momento em que deveríamos estar enchendo nosso espírito com a presença de Deus. O salmista nos ensina no Salmo 63, versículos 6 e 7. Quando me lembro de ti no meu leito, e em ti medito nas vigílias da noite, tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas me regozijo. Vejam a beleza disso. Lembrar-se de Deus na cama, meditar nele durante a noite e encontrar alegria à sombra de suas asas. Isso significa que devemos criar o hábito de desligar as distrações, colocar o celular de lado, desligar a televisão, fazer silêncio. E nesse silêncio, começar a conversar com Deus como conversamos com alguém que amamos profundamente, porque é exatamente isso que Ele é para nós. Comecem pela gratidão. Isso é fundamental. Antes de apresentar qualquer pedido, antes de falar de qualquer problema, agradeçam. Agradeçam pelo dia que passou, mesmo que tenha sido difícil. Agradeçam pelo ar que respiraram, pelo alimento que tiveram, pelas pessoas que encontraram. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas nas coisas boas, mas em todas as circunstâncias. Porque quando começamos a agradecer, nosso coração muda de postura. Saímos da reclamação e entramos na adoração. Quando você agradece a Deus antes de dormir, está reconhecendo que Ele esteve com você o dia inteiro, que Ele te sustentou, te guardou, te deu forças. E esse reconhecimento traz paz, porque você percebe que não está sozinho, nunca esteve. Depois da gratidão, vem a confissão. Meus irmãos, este é um momento precioso. Quantas vezes guardamos mágoas, ressentimentos, pecados não confessados que pesam sobre nossa consciência? E então nos perguntamos por que não conseguimos dormir em paz. A Bíblia é clara em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa maravilhosa! Mas só recebemos esse perdão quando confessamos. A oração noturna é o momento perfeito para fazer um exame do coração. Pergunte a Deus: Senhor, onde falhei hoje? Com quem fui duro demais? Onde pequei com meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações? E então, confesse. Não esconda nada. Deus já sabe de tudo.
mas Ele quer ouvir de você. E aqui está algo poderoso. Quando confessamos nossos pecados antes de dormir, não os levamos para o dia seguinte. Não acordamos com aquele peso na consciência. Começamos o novo dia limpos, perdoados, renovados. É como tomar um banho espiritual antes de descansar. Mas a confissão não deve parar em nós mesmos. Precisamos também perdoar aqueles que nos feriram durante o dia. Jesus foi muito claro sobre isso. Em Marcos 11, versículo 25, ele diz: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas." Quantas pessoas vão para a cama com raiva no coração, com mágoa de alguém, com desejo de vingança, e então se espantam porque não têm paz. Meus amados, não podemos guardar rancor e esperar ter descanso. As duas coisas não podem coexistir. Antes de dormir, perdoe. Perdoe aquela pessoa que te decepcionou. Perdoe quem te magoou. Perdoe quem te traiu. Não porque eles merecem, mas porque você precisa dessa liberdade. Porque você não pode dar ao seu ofensor o poder de roubar sua paz também durante a noite. E quando você perdoa em oração, algo sobrenatural acontece. Aquele peso que estava sobre seu peito se dissolve. Aquela angústia que te sufocava se vai. Você se sente mais leve, mais livre, mais em paz. Porque o perdão não liberta apenas quem é perdoado, liberta principalmente quem perdoa. Depois vem o momento de trazer suas petições. E aqui, meus irmãos, precisamos ser específicos. Não ore orações genéricas e vagas. Diga a Deus exatamente o que está te preocupando. Aquela conta que vence amanhã, aquela decisão importante, aquele filho que está distante, aquele casamento que precisa de restauração. Deus não precisa de discursos bonitos. Ele quer ouvir seu coração. Ele quer que você seja real, honesto, transparente, como um filho que conversa com o pai sobre tudo, sem máscaras, sem fingimentos. E ao apresentar suas petições, faça como a Bíblia ensina, com fé. Tiago 1, versículos 6 e 7 nos dizem: "Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ore acreditando que Deus pode. Ore confiando que Ele está ouvindo. Ore sabendo que Ele responderá no tempo certo, da maneira certa." Essa fé transforma a oração de um monólogo ansioso em um diálogo confiante com o Todo-Poderoso. Há algo mais que precisamos compreender sobre a oração noturna, e isso é absolutamente transformador. Quando oramos antes de dormir, não estamos apenas falando com Deus sobre nossos problemas. Estamos entregando a Ele a guarda da nossa noite inteira. Vejam o que o Salmo 121 nos ensina. Nos versículos 3 e 4 está escrito: "Não deixará vacilar o teu pé, não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel." Que promessa extraordinária! Enquanto você dorme, Deus permanece acordado, guardando você. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre o sono. Não precisamos ficar preocupados, vigiando mentalmente todos os problemas, como se dependesse de nós manter tudo sob controle. Podemos descansar porque temos um guardião que nunca cochila, que nunca se distrai, que nunca falha. Quando você ora antes de dormir e entrega conscientemente a noite nas mãos de Deus, está dizendo: "Senhor, eu vou descansar agora, mas sei que Tu permaneces vigilante. Confio meu sono a Ti, minha família a Ti, minha casa a Ti, meus sonhos a Ti." E nessa confiança vem o verdadeiro descanso. Muitos de vocês lutam com insônia. Ficam horas acordados, revirando pensamentos, preocupações, medos. E quanto mais tentam dormir, mais o sono foge. Deixem-me dizer algo importante. A insônia muitas vezes é sintoma de uma alma que não aprendeu a confiar, que não aprendeu a entregar. Provérbios 3, versículos 24 a 26 dizem: "Quando te deitares não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temerás o pavor repentino, nem a assolação dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos." Notem a sequência. Quando você se deita sem temor, seu sono é suave. O medo é o grande ladrão do descanso.
E a única maneira de vencer o medo é através da fé, expressa na oração sincera. Quando você ora, está escolhendo a fé em vez do medo, a confiança em vez da ansiedade. E aqui está algo prático que vai transformar suas noites. Ao orar antes de dormir, declare as promessas de Deus sobre sua vida. Não fique apenas repetindo seus problemas. Traga à memória o que Deus já prometeu, o que Ele já fez, quem Ele é. Declare: Senhor, Tu disseste que nunca me deixarias nem me desampararias. Creio nisso hoje. Declare: Pai, Tu prometeste que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Descanso nessa verdade agora. Declare: Deus, Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando você enche sua mente com as promessas de Deus antes de dormir, está programando seu subconsciente com verdade em vez de mentiras, com fé em vez de medo, com paz em vez de ansiedade. E isso afeta não apenas seu sono, mas seus sonhos, e como você acorda no dia seguinte. Tem mais. A oração noturna deve incluir intercessão por outros. Não ore apenas por você mesmo. Ore por sua família. Ore por seus filhos, chamando-os pelo nome. Ore por seu cônjuge. Ore por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfrentando batalhas que você conhece. Em Jó 22, versículo 28, lemos: Determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Há poder em decretar, em declarar, em interceder. Quando você ora por outros antes de dormir, está se tornando um sacerdote, alguém que se coloca na brecha entre Deus e as pessoas que você ama. E sabe o que acontece quando você intercede? Seu coração se expande. Você sai do seu próprio mundo de preocupações e entra na dimensão do amor sacrificial. E nessa dimensão, suas próprias angústias parecem menores, porque você ganha perspectiva, você vê além de si mesmo. Outra coisa fundamental: ore a palavra, não apenas suas próprias palavras, mas use as Escrituras em sua oração. Quando você não sabe o que dizer, quando as palavras parecem faltar, ore um salmo. Ore as promessas que você conhece. Deixe que a palavra de Deus forme suas orações. O Salmo 119, versículo 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra ilumina. Quando você a usa em oração, está trazendo luz divina para a sua situação. Está alinhando seus pedidos com a vontade revelada de Deus. Por exemplo, se você está lutando com ansiedade, ore. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diga a Deus: Senhor, Tu me mandaste não andar ansioso por coisa alguma. Estou apresentando a Ti agora todas as minhas petições e reclamo Tua promessa de que Tua paz guardará meu coração e minha mente. Isso não é manipular Deus. É lembrar a Ele de suas próprias promessas, como faziam os grandes homens de fé na Bíblia. É orar com autoridade, baseado no que Ele mesmo disse. E há tremendo poder nisso. Também é importante que você crie um ritmo. Não faça da oração noturna algo esporádico que você lembra apenas quando está desesperado. Faça dela um hábito sagrado, uma disciplina diária. Todas as noites, no mesmo momento, reserve esse tempo com Deus. No começo, pode parecer difícil, pode parecer forçado. Você pode se pegar sonolento, distraído, mas persevere. Com o tempo, seu espírito começará a antecipar esse momento. Seu corpo começará a relaxar apenas ao entrar nessa postura de oração, e você descobrirá que não consegue mais dormir sem esse encontro. Agora quero compartilhar com vocês algo que muitos cristãos negligenciam, mas que é essencial para a paz verdadeira. A oração noturna não termina quando você diz Amém. Ela continua na maneira como você se entrega ao sono, confiando que Deus está cuidando de tudo. Existe uma grande diferença entre terminar de orar e voltar imediatamente para as preocupações. Quantos de nós fazemos isso? Oramos, dizemos amém, e no instante seguinte já estamos remoendo os mesmos problemas, planejando obsessivamente o dia seguinte, antecipando catástrofes que podem nunca acontecer. Meus amados, isso revela que nossa oração foi apenas um ritual, não um verdadeiro ato de fé.
Porque se realmente cremos que Deus ouviu, se realmente confiamos que Ele está no controle, então podemos soltar, podemos deixar ir, podemos descansar de verdade. Pedro nos ensina em 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Notem o verbo, lançar. Não é segurar com uma mão e orar com a outra. É lançar, é jogar para longe, é entregar completamente. E isso precisa acontecer especialmente antes de dormir. Quando você termina sua oração, faça uma escolha consciente de confiar. Diga a si mesmo: eu orei, Deus ouviu, agora vou descansar, sabendo que Ele está trabalhando enquanto durmo. Isso não é ingenuidade, é fé. Isso não é irresponsabilidade, é confiança no Deus soberano. E aqui está algo maravilhoso que acontece quando você realmente confia. Deus começa a trabalhar durante sua noite. Ele organiza coisas que você não pode organizar. Ele abre caminhos que você não pode abrir. Ele prepara soluções que você nem imaginou. Tudo isso enquanto você descansa. Há inúmeros testemunhos na Bíblia de Deus agindo durante a noite. Jacó teve seu encontro transformador com Deus à noite. José recebeu revelações em sonhos. Pedro foi liberto da prisão enquanto dormia. Deus não para de trabalhar quando o sol se põe. Ele continua cumprindo seus propósitos. Isaías 26, versículo 3, nos promete: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Perfeita paz. Não uma paz parcial, não uma paz superficial, mas perfeita paz. E essa paz vem para aqueles que mantêm seu propósito firme de confiar em Deus. Isso significa que mesmo quando as circunstâncias não mudaram, mesmo quando os problemas ainda estão lá pela manhã, você pode ter paz, porque sua paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. E Ele prometeu nunca te deixar. Deixem-me falar sobre algo muito prático. Se você acordar no meio da noite com ansiedade, com medo, com preocupações voltando, não entre em pânico. Isso é normal. É parte da batalha espiritual, mas você não precisa ficar refém disso. Volte imediatamente para a oração. Não fique debatendo com seus pensamentos, não tente resolver tudo mentalmente naquela hora. Simplesmente comece a conversar com Deus novamente. Declare suas promessas. Cante um hino baixinho. Recite um salmo que você conhece de cor. O Salmo 3, versículo 5, nos mostra o exemplo de Davi. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Mesmo em meio à perseguição, mesmo com inimigos ao redor, Davi podia dormir porque sabia que Deus o sustentava. E o mesmo Deus que sustentou Davi, sustenta você. Tem mais uma coisa crucial. A maneira como você termina o dia afeta diretamente a maneira como você começa o próximo. Se você vai para a cama sem resolver conflitos, sem perdoar, sem orar, você acorda pesado, irritado, sem energia espiritual. Mas quando você encerra o dia em comunhão com Deus, acorda renovado. Lamentações 3, versículos 22 e 23 dizem: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã traz novas misericórdias, mas para recebê-las plenamente, precisamos ter encerrado a noite anterior da maneira certa. A oração noturna é como preparar o terreno para que as sementes das misericórdias matinais germinem em sua vida. É criar as condições espirituais para que você seja receptivo ao que Deus quer fazer no novo dia. É posicionar seu coração na frequência certa para ouvir a voz dele. E quando você faz isso consistentemente, algo extraordinário começa a acontecer. Você percebe que está dormindo melhor, que seus sonhos são mais pacíficos, que acorda com mais disposição, mais esperança, mais fé. Porque a oração noturna está realinhando todo o seu ser com o propósito de Deus. Não subestimem o poder desses minutos finais do dia com Deus. Eles podem parecer pequenos diante de todas as horas que passamos ocupados, mas são minutos que têm peso eterno. São momentos que definem a qualidade de todo o nosso descanso e, consequentemente, de todo o nosso despertar. A Bíblia nos diz em Efésios 6, versículo 18,
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar em todo o tempo inclui especialmente aquele momento sagrado antes do sono, quando nos despimos de todas as máscaras e vimos a Deus como realmente somos. Então, meus queridos irmãos, façam deste compromisso sua realidade. Não importa quão cansados estejam, não importa quão tarde seja, reservem esses momentos preciosos para estar com Deus antes de dormir. Façam disso uma prioridade inegociável em suas vidas. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas espero que este seja apenas o começo de uma nova jornada em suas vidas. Uma jornada onde a paz de Deus volta a reinar, onde o sono se torna verdadeiro descanso, onde cada noite é uma oportunidade de comunhão profunda com o Pai Celestial. Lembrem-se, a oração antes de dormir não é magia, é relacionamento. É o momento sagrado em que você se despoja de tudo e vem à presença de Deus como uma criança que confia completamente no seu Pai. E nessa confiança, nessa entrega, nessa rendição sincera, a paz que você tanto busca finalmente volta. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever neste canal. Toque no sininho para ser notificado de cada novo vídeo. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente aqui embaixo como Deus tem falado com você através da oração noturna. E não se esqueça, no primeiro comentário fixado está o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Esse material vai aprofundar ainda mais essa transformação em sua vida de oração. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Deus tem muito mais para falar ao seu coração. Que o Senhor abençoe suas noites com paz profunda e seus dias com sua presença constante. Amém.